Eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para falar um pouco para a gente sobre quais são os planos do PSC para a eleição de 2014. Estão falando aí numa candidatura presidencial do senhor, essa possibilidade existe? Está amarrada? Clarissa, efetivamente, nós estamos com essa estratégia desde janeiro de 2011, tá certo? Após a eleição de 2010, o partido reunido e fizemos uma avaliação, como sempre fazemos, antes, durante e depois das eleições. O partido em 2003 tinha um deputado federal, em 2006 elegemos 9, e em 2010 elegemos 17 federais e um senador. Ato contínuo, em janeiro, terminaram as eleições, posse, todos ia tomar posse 1º de fevereiro, então discutimos, começamos a ver que era interessante o partido, para continuar no seu crescimento, ele realmente em 2014 se apresentar à nação brasileira. Então isso é uma resolução que o partido já havia tomado em janeiro de 2011. Então nós estamos nessa caminhada, com essa proposta de chegarmos em 2014 com uma candidatura própria. A ideia dessa candidatura própria já vai ser encabeçada mesmo pelo senhor? Houve uma definição já dentro do partido? Não, ainda estamos em discussão sobre esse assunto, tá certo? Temos várias lideranças querendo vir para o partido, inclusive, para pleitear isso. O partido é um partido democrático, reúne-se a bancada, reúne-se a executiva nacional em conjunto e as decisões são tomadas em conjunto. Tem muita gente colocando aqui pra gente, numa volta rápida no Congresso, a gente sente isso, que esse fenômeno todo em torno do deputado Feliciano, no fim das contas, tende a jogar a favor do PSC, porque pode multiplicar a votação de vocês dentro de um público mais alinhado às ideias dele também. Eu queria uma avaliação do senhor sobre essa tendência. O senhor acha que isso vai impulsionar a votação de vocês? Acredito o seguinte, o Partido Social Cristão é um partido político, que se norteia por princípios cristãos. Não é um partido religioso, nem de igreja A, B ou C. É um partido que tem princípios cristãos na sua política. Aí a pessoa fala assim, o que é princípio cristão? Então vamos lá. Uma coisa é Jesus, eu acredito nele como meu salvador pessoal. Morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, eu falo com ele fala comigo. Isso é minha fé. Agora, princípio cristão que serve, você acreditando nisso ou não? Jesus, no Sermão da Montanha, todo mundo fala desse Sermão da Montanha, diz, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Então, veja bem, quem procura a paz não é um bem-aventurado? Acreditando ou não acreditando em Jesus, a pessoa pode procurar a paz, buscar a paz. Então, bem-aventurados os pacificadores. Isso é um princípio cristão, tá certo? Então, vamos dizer, um princípio de solidariedade, um princípio de não discriminar ninguém, não segregar, que o Partido Social Cristão... Mas as acusações críticas colocadas por pastor Feliciano são justamente de discriminação, olha só, de ter uma posição preconceituosa em relação a alguns temas. Veja bem, isso é o que as pessoas pensam, que as pessoas interpretam, mas nós avaliamos e vimos que o pastor Marco Feliciano não é racista nem homofóbico. Nós entendemos dessa forma, porque se ele fosse racista, homofóbico, se tivesse condenado pelo Supremo, ficha suja, nem estaria indicado para qualquer comissão, tá certo? Então, nós avaliamos, ele fez em declarações, eu já fiz comentários sobre isso, ele declarou algumas declarações inconvenientes, mas dentro da fé dele, tá certo? Então, a gente tem que respeitar. No Brasil, graças a Deus, nós estamos numa democracia. Então, nós podemos emitir, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas ele mesmo está comprovado, já analisamos tudo, não tem um ranço de racismo, nem ranço de homofobia, tá certo? De qualquer forma, essa exposição toda ajuda a atrair essa atenção para o PSC. O senhor acha que isso vai acabar se transformando em uma coisa positiva para o partido? Olha só, eu digo que o maior exemplo que é positivo é que eu estou recebendo o IG aqui hoje, tá certo? Então, é um exemplo maravilhoso de positividade, tá certo? Até então, a gente não tinha esse privilégio de pegar um IG, que é um canal de comunicação de alta importância nesse país. Nós levamos, inclusive o PSC, quero deixar bem claro, o PSC é a favor da liberdade de imprensa sem marco regulatório. Pastor, uma coisa que eu gostaria também de aproveitar e perguntar para o senhor, então. É tradição com candidatos à presidência, por exemplo, ou mesmo não, figuras que ganham uma projeção política importante, a gente fazer uma espécie de pinga-fogo, né? Então, assim, colocar questões polêmicas e perguntar a opinião do senhor sobre elas de uma forma sucinta e direta. Queria que o senhor me dissesse, sem
rodeios, qual a posição do senhor em relação a alguns assuntos que a gente julga relevantes numa campanha presidencial, por exemplo. Mas sabendo que o partido não escolheu o nome, sim, tá certo? Sim, então vamos ver. Com isso bem claro. Tá certo. Aborto. O PSC defende a vida das tartaruguinhas, defende a vida da floresta e defende a vida do ser humano desde a sua concepção. Legalização das drogas. Drogas leves, como maconha, por exemplo. Em hipótese nenhuma, qualquer legalização de drogas. Redução da maioridade penal. O PSC defende a redução da maioridade penal. Queria que o senhor elaborasse um pouquinho isso, se possível. Então, até o líder do partido, o deputado André, apresentou uma PEC, né, com essa proposta de redução da idade penal. Aproveitando aí o tema da reforma política que está colocado, qual é o modelo eleitoral que o PSC defende? Então, por exemplo, o financiamento público de campanha. Olha só, nosso entendimento é que o financiamento público de campanha só pode existir se for voto em lista fechada. Não pode ser lista fechada sem financiamento público, e não pode ter financiamento público sem lista fechada. Então, isso é um ponto. Só pode existir financiamento se for lista fechada, tá certo? Então, esse é um ponto que nós... Mandato presidencial, como o senhor acha que tem que ser? Eu, particularmente, acredito que esses 4 anos, com direito à reeleição de mais 4, está razoável. Se bem que o meu entendimento, que o modelo, eu gosto mais do modelo francês. Casamento gay. Eu sou a favor da família como está na Constituição. A Constituição diz que é homem e mulher. E união estável. Já chega o que a justiça tem feito por aí. Da forma como está hoje, o senhor não vê problemas no modelo? Não, eu sou a favor de como está na Constituição brasileira. Pastor, eu queria agradecer muito pelas declarações do senhor aqui e aí continuaremos conversando aí para outras ocasiões. Estamos sempre às ordens.